Eu não preciso de escrever sobre ser fêmea, escrever o que escrever é sempre sobre isso que estou a escrever. Se eu contasse a quantidade de vezes que, olhando para objetos realizados por outros, me apercebo de que eles foram mais rápidos, melhores, mais práticos, mais espertos, mais insistentes, mais capazes de realizar a ideia que ambos, sem saber, tivemos. O Prisma. Demoraste Onde 5 tu anos. entras. Onde eu entro, sim. Vejam que o Tiago entra. Sim, entre 20 segundos. Não sei, mas para aí. Sim, depois há aquele plano que eu estou lá atrás a agarrar nas coisas, que é giro. Como é que uma ideia aguenta 5 anos? Ou seja, o que é que eu quero perguntar? Nesses 5 anos tu não perdes o fascínio pela ideia, não te deixa de fazer sentido? Sim, é preciso dizer que eu não escrevi o Prisma sozinha. Escrevi com mais 3 pessoas, não é? Uma delas, José Bernardino, que depois realizou também comigo. A ideia inicial era para ser um filme? Não, a ideia... Bom, sim, a ideia inicial foi... Primeiro foi tipo, bora fazer uns vídeos. Depois foi, bora fazer uma curta. Uns vídeos como? Uns vídeos, tipo, filmar umas cenas, uns monólogos, tipo, para nós como atores. E meio que tipo, não, isso não faz sentido, se é para fazer, bora fazer uma curta. Escrevemos uma curta e a curta já era isto, que era cenas que se cruzavam, histórias que se cruzavam, e percebemos que isto é demasiado complexo para ser uma curta, isto não é uma curta, isto é uma série. Como é que se escreve uma série? Não sabemos. Vamos aprender a escrever uma série fazendo. Eu sinto que o Prisma foi a minha escola de cinema. Aprendi a escrever guião, aprendi a realizar, aprendi a produzir coisas que eu nunca tinha feito. E pronto, então os 5 anos é preciso dizer que 3 desses 5 foram em pré-produção, ou seja, escrita, concursos para apoio, não é? Fomos à RTP, à consulta de conteúdos, não ganhámos no primeiro ano, fomos no segundo ano, não ganhámos, e depois fomos à RTP Play. Mas sempre tu a realizar? Não, inicialmente nós só íamos escrever e protagonizar, estávamos a escrever para nós como atores. E quando fomos à consulta de conteúdos tivemos sempre outros realizadores associados ao projeto. Sim. Quando fomos à RTP Lab, houve eu acho que foi a ideia do Zé, foi assim uma coisa tipo, espera, mas se é para ir à RTP Lab, e estava aqui a oportunidade de sermos nós a realizar, porque nos vão dar espaço para nós fazermos isso, e era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, o Zé também, e pronto, foi assim. Então 3 desses anos foram a pré-produção, com a escrita e mesmo depois pré-produção, depois tivemos a produção, rodagem, e depois tivemos... Quanto tempo é que foi de rodagem? Eu estive lá 2 horas. 3 semanas. Para fazer 20 segundos. Foram 3 semanas de 3 rodagem. semanas? Ok. 3 semanas, 18 dias. E foi tudo na zona de Lisboa? Foi tudo em Lisboa, que reduz os custos, não é? Nós tínhamos um orçamento muito reduzido, a RTP Lab são orçamentos muito reduzidos. Por outro lado, com profunda liberdade, por serem orçamentos muito reduzidos, não é? Fazes o que tu quiseres. E isso é muito fixe criativamente, e também o facto de estarem a dar espaço a novas vozes para poderem fazer objetos audiovisuais, onde não há muito espaço para pessoas surgirem do nada, não é? E fazerem televisão como criadores. E depois, a pós-produção demorou, eu digo, quase 2 anos, ou se calhar 2 anos, porque houve imensos problemas, não é? E depois é esta questão de estares a fazer projetos low budget, também tens de te adaptar aos horários das pessoas que estão a colaborar contigo, não é? Que não estão... Mas ou seja, esses obstáculos que tu viste na pós-produção têm a ver com, sei lá, com uma tentativa de perfeição que não estás a encontrar? Tem a ver com uma exigência? Ou tem mesmo a ver, esta pessoa hoje não pode, portanto temos de adiar isto mais uma semana? Não, houve várias coisas. Nós perdemos a cor toda. Nós estávamos a fazer... Isso é que ficou preto e branco? Não. Sim. Não, a ideia era ser a preto e branco, mas a correção de cor, a determinada altura, houve um problema com discos, ninguém sabe o que aconteceu, perdemos e tivemos que recomeçar. Porque atenção, porque faz correção de cor de preto e branco. Faz correção de cor de todas as cores. tudo. Não, mas é que não sabiam, portanto eu é que... Claro, ok. Então,
houve aí essa coisa de recomeçar uma coisa que já estava quase concluída na pós. Mas, respondendo à tua pergunta anterior sobre porque é que se resistes, não é? Se as ideias criativas resistem ao tempo, eu pessoalmente tenho alguma dificuldade em manter-me numa ideia durante muito tempo porque tenho muitos interesses e disperso, não é? Quero fazer outra coisa. Acho que o facto de ser um trabalho colaborativo neste processo ajudou muito, porque quando estás a perder a força, há outras pessoas que estão, não é, com força e tens responsabilidade para com os teus colegas. Tens que escrever porque não podes, tipo, não estás só a fazer sozinho, não podes dizer sim, não escrevo hoje, depois, não, porque tens compromissos daqui a bocado, tens que enviar a cena ou o texto. Então o facto de ser, eu acho que de ser um processo colaborativo contribui a essa responsabilidade coletiva, que a mim me ajuda a ser mais consistente no tempo. Mas faz-me pensar, tendo esta experiência, percebendo que fazer um objeto assim audiovisual ou de cinema pessoal, que é uma coisa que vai levar tempo a concretizar, não é? E pensando que se calhar cada um levará 5 anos, perguntas-te, fazes contas, quantos é que vais conseguir fazer ao longo da vida, porque sabes que o tempo é limitado. Sim. Não é? E também penso Mas isso, eu acho que isso tem a ver com a nossa realidade. O Paul Thomas Anderson diz que esteve durante 20 anos a preparar este último filme. Sim. Portanto, na nossa realidade é mais difícil pensar isso, que é, ok, eu não posso estar 5 anos a preparar um projeto porque isto não... Eu preciso de comer, não é? Precisas de comer. Não, preparas enquanto estás enquanto estás a comer. Enquanto estás a comer, exato. 1, 2, 3. Para, sou eu. Então vá. Okay. Sou eu que começo a fazer assim. Não, sou eu que começo a... troca-se logo. Então. Espera. Tu vais ser humilhado. Então, dá-me só o tempo. Tens de dizer 1, 2, 3, começa, vá. Não tenho, a partir do momento em que toca já está. Pronto, Estás nervoso? Eu tenho as mãos gigantes, Tiago. Sim, mas isso não tem a ver, isto tem a ver com o reflexo. E técnica? Estão a ver a cara dele. Experimento. Estás a ficar nervoso? Então, tens as mãos gigantes. Com as 2 mãos. Desisto. Desisto. Mais uma, vá, mais uma. Queres que eu faça uma a mentir só para te dar, tipo, para parecer... É que tu vais escapar de cara toda. Dele! Pois é assim que se joga, como é que tu jogas? Tu jogas só se com calhar assim? Eu não vou estar a olhar para os olhos. É que a cara que ele faz é de quem não sabe como é que isto lhe aconteceu. Tu ficas assim, como assim? E depois como é que é o processo de antestreia? Que eu não fui, mas mandei-te um vídeo. Lindo, gostávamos muito. Porque eu estava com fobia social. Sim. Quem nunca? Pois, mas como é que tu lidas esse momento de antestreia? Claro que estás com todas as pessoas que estavam envolvidas no projeto, só, de qualquer forma são teus amigos, são pessoas que te ajudaram. Mas como é que tu estás a ver essa antestreia com outras pessoas à volta? Tu estás à espera de momentos de, olha, eles vão se rir aqui? Não. Não? Estás... Não, para mim... Quando digo que rir, pode ser... Sim, mas há outra coisa para mim, e podemos, se calhar, tipo, até estender isto para os livros. Eu não faço os objetos artísticos à espera do momento em que vai haver o aplauso. Para mim, fazê-los é o que me dá mesmo prazer, o processo e chegar à conclusão. Concluir, fazer e lançar para o mundo. Então, o momento de lançamento de livro, o momento de estreia de série, é fixe porque vais estar com as pessoas que te apoiaram e que são amigos e a família e vais partilhar o que tu fizeste, mas para mim o trabalho já acabou, ali já não é... Tipo, já não tens controle sobre isso? Não, nem é o controle, não é por isso que eu faço. Então há é meio tipo, vamos estar aqui no hangout, mas não estou preocupada então, com a recepção. Mas como é que lidas quando as pessoas vêm ter contigo, olha, adorei? Não, acho que é mais fixe. o que em Portugal se faz, nunca se diz, olha, odiei. Sim, não, mas acho fixe partilhar com as pessoas e principalmente com as pessoas que estavam lá e que colaboraram de formas que não foram só, tipo, nos seus departamentos. Nós
tivemos inputs incríveis de malta que estava em departamentos que não tinham a ver com a escrita nem com a realização e que estavam a dar ideias, tipo, porque estavam a acreditar naquilo e tipo, isso este ator, sabes? Havia espaço para isto e foi muito... O processo do Prisma, principalmente a produção, a rodagem, foi muito bonito ver estas pessoas todas que vieram de coração, não é, a receber valores que não eram os valores que deviam estar a receber, porque nós não tínhamos meios para isso, e que vieram porque acreditavam no projeto, contribuir com o seu talento e a sua criatividade para uma coisa em que acreditavam, e foi muito... Foi mesmo amoroso e que me emociona ainda hoje. É. E como é que viajas? Eu não sei bem como é que se viaja de Prisma para os Vikings da Netflix. Calculo que seja de avião, não é? É de avião. É de avião? É. Foste de avião? Foi. Boa. Então, isso foi rodado na Croácia, os Vikings, e eu fui logo, na mesma semana em que acabámos o Prisma, fui para lá fazer a série, e é uma mudança. Primeiro, há uma mudança grande que é, eu nos Vikings só estava como atriz, portanto nada disto é responsabilidade minha, o que é um descanso, porque eu tinha vindo de um projeto onde eu estava a produzir, a realizar, a protagonizar. Mas sabes o que é que eu escrito. sentiria? Que era, agora estou aqui nesta série, e eu senti isso na mínima coisa, que é, agora estão aqui estas pessoas todas, pá, e estão à espera também do meu trabalho. Pá, isso deixa-me... Como é que tu consegues chegar a uma... Eu não sei quantas pessoas aquilo devia ter. Era absurdo. Milhares de assistentes de realização, sim. Uma pessoa para te tirar o casaco, outra pessoa para te pôr o outro casaco. Sim, mas os departamentos tinham todos muitas pessoas, é uma equipa gigante. Pois, às tantas pessoas só uma migalha ali, não é? Sim. E, tipo, não... Mas tu ficas com medo de não estar à altura. Síndrome de impostor, é isto que estamos a falar. Síndrome de impostor? Mas toda a gente tem isso, não é? E a maneira de contrariar isso, no meu caso, o que eu aprendi é trabalhas. Preparas-te. Sim, é? claro. O Abel é que dizia, está preparado é tudo, não é? Ele antes de lutar com o Laertes, pergunta-lhe... Mas é verdade. E ele, pá, está preparado é tudo. Mas é verdade, a única maneira de Mas combater... mesmo tanto preparado, eu acho que o síndrome de impostor é, tu estás preparado, mas mesmo assim estás-te a boicotar. Mas concordo, eu acho que, bom, o meu processo, eu sofri bastante de síndrome de impostor. Mas quando? Desculpem que... Ao longo da vida toda. Claro, tipo, sim. eu era modelo e eu achava que eu não era boa o suficiente para ser modelo, que não era perfeita o suficiente para ser modelo, não era bonita o suficiente para ser modelo. Passei a ser atriz e achava, agora sou uma modelo que passou a ser atriz, tenho que provar mais porque eu não sou boa o suficiente. Então há uma coisa que, sempre de achar que não pertences e que não estás à altura. E eu acho que a única maneira de superar isso é aceitares a tua humanidade e a falha. Não há pessoas perfeitas, toda a gente falha e isso, ou seja, tu não és mais nem menos do que ninguém e falhar não te torna menos digno de pertencer a nada, de estar em sítios. E eu percebo muito profundamente a questão do síndrome de impostor, porque é uma coisa que eu sinto que sofri bastante e que eu acho que resolvi porque cheguei a um momento em que disse não quero saber o que é que ninguém está a pensar, porque nós deixamos a nossa vida ser controlada por projeções do que é que os outros estão a pensar sobre ela e sobre se calhar nós. A maior parte do tempo as pessoas nem estão a pensar em nós. Não as pessoas estão a não pensar estão. no que nós estamos a pensar sobre essas pessoas. Sim, não estão a pensar, estão nas suas vidas, mas nós estamos sempre, não é, em autoavaliação e a projetar. E esta pessoa teve uma reação esquisita, pronto, não gosta de mim, acha que eu não sou não sei o que acha. E é curioso porque eu acho que a minha ida aos Vikings e eu ficar com aquele papel também é uma consequência de eu ter chegado a esse sítio de não querer saber o que é que os outros estão a pensar, porque era algo que me limitava como atriz. Um ator tem que chegar a um set e estar em frente a uma equipa maior ou menor, mas uma equipa de pessoas, muitas vezes que não conheces de lado nenhum, que estão a olhar para ti, a fazer-se de conta que és outra pessoa. E tu tens que conseguir não ter medo de fazer figuras, não é? De ser ridículo, de cometer erros, de fazer, sei lá, é mesmo não teres medo de expor, e o ator não pode ir para a frente da câmara com medo de existir, tem que ir o oposto, tem que ir com o oposto, acho eu. Então eu acho que a mudança para mim foi deixar de querer saber o que é que os outros estão a pensar, que foi uma coisa profundamente libertadora. Tu ligas à moda? Em que sentido? Tendências? Não. Acompanhas? Não.
Foste ao... Tendências, não. Foste Eu ao... gosto de brincar com roupa, mas tendências O não. que é brincar com roupa? É tipo, a roupa é uma maneira de expressares, pode ser uma maneira de expressares. Estás sempre a comunicar qualquer coisa com a roupa que tens vestido, não é? Sempre. Eu pertenço a este grupo, não pertenço a este grupo, eu pertenço a este sítio para onde vou, não pertenço, quero chamar a atenção, não quero, não é? Estás sempre, é uma maneira de posicionares na vida. O que é que achas que eu comunico com esta roupa? Não sei, mas sei que não estás a fazer clash com o sofá como eu. Sim. Mas estás a tentar dar o ar de sério, mas cool. Sim. E tu achas que esta roupa foi preparada por mim ou alguém preparou? Acho que foste tu. É? Acho que sim. Ok. Acertei? Acertei? Não sei. Ok. Mas em relação a isso das tendências, acho mais giro pensar criativamente sobre a roupa. Tipo, se eu puser isto com isto, fica bem, não fica bem? Ou o que é que fica bem no meu corpo e até onde é que eu posso ir brincar? Há coisas que as pessoas dizem-me que eu me visto bem. Eu sei é o que é que me fica mal e não visto essas coisas. E qual é que é para ti uma peça fundamental? Ou seja, se eu vestir estas boas calças, o resto vai ficar bem. Pode ser um trapo. Qual é que para ti é a peça que... Se esta peça estiver bem, o resto... Este ano eu acho que a peça que eu mais usei no inverno inteiro foi uma mini saia de pele. Que, dava com tudo? Sim, deu para fazer 1000 looks, porque dava para ficar mais relaxado, mais cool, sim. Qual é que é a peça de roupa mais cara que tens? Preciso do preço e da marca. Vais às compras. Hã? A peça de roupa mais cara que eu tenho deve ser uma carteira. Miu Miu? Não, Dior. Dior? Uma Dior, de certeza. Okay. Mas roupa ou pode ser uma mala? Pode ser uma mala. Pode ser. Deve ser, estou a pensar, ou uma Vuitton. Bom, está entre uma Vuitton e uma Dior. Ah, é? Boa. Olha, porque é que quanto mais cara é uma marca, mais sérios os modelos dessa marca estão? Achas que isso é verdade? Tu viste o Triangle of Sadness? Yeah. É muito giro, não é? Aquele momento dos modelos. Vejam, se estamos a falar de coisas que vocês não sabem. Yeah. O Triângulo da Tristeza, um filme que eu não sei dizer o nome dele. Não, desculpa. Ruben Östlund. Tu dizes... Não sei, nunca digo. Eu digo sempre não sei dizer o nome dele. Ruben Östlund. Östlund, sim. Bom. H&M. Benetton. Dior. Balenciaga. H&M. Bershka. Yves Saint Laurent. Bershka. Yves Saint Laurent. Lefties. Mas não concordas com isso? A minha ideia é, a marca já é cara, já está para uma elite. Porquê é que precisas de ser sério? Porquê é que não podes apresentar esta marca com alegria? Porquê? Porque é um estatuto, as pessoas mais ricas são mais sérias. Achas que é falta de alegria? Sim, ou seja... Não é mais uma coisa de coolness? Eu não acho que seja passar falta de alegria. Achas? Não sei, tu olhas para um catálogo da Benetton e está tudo a rir. Olhas para o catálogo da Dior e está tudo bem da série. Eu não sei. Porquê? Não sei se isso é verdade. Estou a questionar essa tua afirmação. Isto é uma questão. Sim, eu como modelo já fiz fotos no passado, não é? Quando eu era modelo. Fiz fotos para coisas que não eram caras e em que eu estava séria. Percebes? Tipo, não... Sim, mas depois há, por exemplo, a Zara... Também faz. Sim, mas acha que se calhar é uma marca... É uma questão de posicionamento. Quanto mais sério... Sim. Mas eu acho que tem a ver com... A Zara não é low cost, é ali médio, não é? É low cost, yeah. Tipo, a comparar com uma Louis Vuitton, a Zara é baratíssima. Mas eles são sérios, mas é a tentar... não sei, nunca pensei sobre isso. Mas penso na fotografia de moda de uma forma criativa, ou seja, aproximo-a bastante da arte e se calhar por aí pode ser por isso, porque não estamos a fazer retratos, não sei o quê, é uma coisa
próximo da arte. O que é que foi esse risinho? Discordas? Não, porque eu adoro quando tu fazes esta. Balenciaga. Dior. H&M. Bershka. Benetton. Primark. Toda a gente sabe que a medida da inteligência está no botão da camisa apertado e nos óculos. Gostava que lesse este poema aqui e que identificasse o autor. Ou a autora. Uau, ok. Não sei bem onde começa o meu corpo, se na pele ou na memória de alguém que me tocou. Há dias em que sou só um gesto interrompido, uma frase que ficou a meio, uma boca que já não é a minha. Gosto pouco de espelhos, devolvem-me versões demasiado nítidas de uma coisa que nunca está inteira. Hoje acordei com vontade de desaparecer devagar, como quem desaprende o próprio nome sem fazer barulho. Só para ver quem fica quando eu já não estiver aqui dentro. Reconheces? Não, é lindo. Quem é? É? Eu pedi ao ChatGPT para escrever um poema Oh, como se fuck fosse a off. Sónia Balacó. Estás a gozar? Não. Fuck off, deixa ver. Yeah, eu pedi, escreve um poema como se fosse a Sónia Balacó. E ele escreveu isso. Identificas-te com isso? Juro que eu estava a ler e a pensar, será que isto é um poema do Tiago? Porquê? Podia ser um poema teu. Não. Eu não escrevo poesia. Mas pronto, então o ChatGPT o que está a dizer é... Ou seja, o meu prompt que foi... eu sou uma sabes quem pessoa meio deprimida. Não, isto foi... A conversa foi, sabes quem é a Sónia Balacó? E ele Sei. não. Ah, ok. Tá, uma pessoa muito importante no panorama português da arte. Inventou metade. Sim, disse que tu estudaste no conservatório. Não, É mentira, estás a ver. ele mentiu. Pronto. Obrigada, ChatGPT. Ele deu-me ali Estás a dar imensa créditos. informação e eu nem li metade. Depois só disse, agora escreve um poema como se fosse a Sónia Balacó. E saiu isso. Disse um poema curto. Escreve um poema curto como se fosse a Não Sónia é muito Balacó. curto. Os meus poemas curtos têm 2 palavras. Sim, mas o ChatGPT... Ele faz o que quer. Tu usas o ChatGPT? Não, sou Não? contra. É? Tipo, não uso de todo, para nada. Acho um absurdo nós estarmos a queimar a água do planeta para fazer fotozinhas e vídeos animados de fotos. A mim o que me Coisas custa mais é absurdas. estarmos a deixar de pensar. Ou seja, coisas mesmo... Tenho aqui um projeto para fazer, preciso pensar sobre ele, como é que eu vou produzir. E estarmos a perguntar, isso deixa-me doente. Que é tipo, pensa um bocado, senta-te um bocado, pega numa folha e tipo, pensa sobre isso. Aí pelo menos há um motivo. Eu estou mesmo a pensar, bem, nós neste momento, no mês passado, em fevereiro, já tínhamos gasto toda a água que a nossa espécie devia consumir neste ano. E é devido a isto. E é assustador pensar que o estamos a fazer para as coisas mais tontas. Estamos a destruir o planeta e estamos a destruir a o nossa pensamento. espécie. Mas antes disso, eu estou a ir a um Mas sítio... isso preocupa-me, pá. Eu percebo, já vou aí, mas antes disso tudo, estamos a destruir sequer a hipótese de vida humana no planeta, num futuro que não é assim tão distante, para fazer este tipo de coisas completamente inconsequentes. Acho mesmo... Não sei, é um sítio muito esquisito da humanidade onde nós chegamos. Antes de chegar ao sítio disto é uma ferramenta e estamos a ficar tontos, acho que é uma ferramenta que não é assim tão útil. A maior parte das coisas para que é usada é completamente desnecessária. E pronto, depois a questão do pensar, sim, é um mal de que eu não sofro porque eu não uso e acho que devíamos Nunca todos... usaste nenhuma vez? Já usei por curiosidade, tipo como é que não sei o quê, mas para trabalho Mas não. qual é que foi? Lembras-te do que é que perguntaste? Qual é que é o sentido da vida, para ver o que é que ele me dizia. E o que é que ele te disse? Não me lembro, não era uma resposta muito interessante e depois eu tentei puxar, tipo, ver se havia ali Mas o que é respostas mais O interessantes. que é que ele te poderia dizer que, ok, o sentido da vida é este? Isso faz-me lembrar Não, o e Zaratustra. perguntar o que é que tu sentes, que- ou eu perguntar-lhe o que é que tu sentes ou o que é que tu achas e dele dizer eu não sinto, eu não... Estás a ver? Tipo, Sim, pronto, era isto, estava com uma curiosidade de, tipo, o que é mas que esta sabes que máquina há tem para pessoas dizer. que têm mesmo relações com... Sei. E ficam ali a falar. O homem moderno não me é nada. Não quer saber do choradinho da dor da sua consciência e da sua incapacidade de viver. Não quer saber do peso do tempo, nem da fragmentação da sua personalidade. Não quer saber do tédio, da espera, nem da ilusão de ação. O homem moderno é um chato.
Já ouvimos e ouvimos, não precisamos de continuar a insistir no sublinhar daquilo que ele conseguiu perceber. É no perceber que está o erro do homem moderno. Daqui para a frente vamos rir-nos da dor moderna. Há palavras que adoro e palavras que detesto. Esse não foi o ChatGPT. Sim. Quais é que são as palavras que tu detestas? Escritas as que eu escrevi orais. que não estão bem. Que não estão bem... Mas dá-me uma lista de palavras que tu não gostas. Tenho várias, mas são ordinárias e eu não vou dizer. Sim, mas tipo, não gostas da palavra tipo... Não, não é essa. Ok. Mas não vamos pôr isso no vídeo. Eu estava a dizer, não vou dizer. E tu, é esta, bom. E era? Não. Detesto as palavras que... não Ordinárias? Sim. Detesto as palavras que não são verdade. Detesto palavras que são usadas para Sim, mas isso é um manipular. contexto. Isso são... Sim, mas a palavra é uma ferramenta, é um instrumento, não é? Não, É mas uma maneira de construir vida. Tu queres a palavra... Mas eu aí não estou a falar de... Quando eu digo há palavras que odeio, há palavras que adoro e palavras que odeio, que detesto, estou a falar não de a palavra tapete, não é? Estou mais a falar do meu uso da palavra, não é? Da maneira como eu me relaciono com algumas coisas que eu escrevi no passado. Mas tem a ver com o que essa palavra provoca em ti? Ou tem, por exemplo, há palavras que eu não gosto mesmo de vê-las Eu também, sim. Eu, por exemplo, eu odeio advérbios de modo. Sim. Se escrever um advérbio de modo, vou-me ficar a coçar e antes do texto ser publicado eu vou limpar. Eu tiro adjetivos e advérbios de modo. Este livro... Queres mostrar? O Constelação. Eu mostro este. Esse tem alguns adjetivos, este eu acho que consegui escapar. O que é curioso, porque eu tive um blog chamado Narcisicamente e agora não me ponho advérbios de modo nos textos. Aqui no Rosa, uma coisa que eu adorei é tu autocensuras-te. Sim. Aqui. Semi, não é? Porque há palavras aqui que estão... Por isso é que palavras, essa questão ideias inicial que estão... as palavras que odeio e as palavras de que gosto, porque Mas o que está rasurado era o que eu queria tirar. A autocensura não te bloqueia? Ou seja, tens aqui não sei se é o primeiro poema que tu escreveste, tinhas 18 anos? Esses textos são escritos entre os 18 e os 30, tal e qual como é que... Constelação. E o primeiro é o que... Ele não está por ordem cronológica. Não está? Não. Então, mas qual é que é o poema aqui que escreveste há mais tempo? Sabes? Não sei identificar. Ah, não? Não. Ah, ok. Mas como é que essa autocensura não te bloqueia? Ou seja, é uma excelente ideia tu riscares as ideias que já não te identificas, passado 20 anos, mas isso aí também não te bloqueia ou arranjaste, isso foi uma ferramenta que tu arranjaste? Foi a maneira que eu arranjei de fazer as pazes com essas coisas que eu odiava. Ok, se calhar tenho que contextualizar aqui os livros. Então, o Constelação foi um livro lançado em 2015, eu tinha 31 anos, foi o meu coming out como poeta para o mundo e eu senti necessidade de fazer um livro que tivesse à prova de bala, porque eu sabia que ia ter muitos olhos em mim e a julgar o que eu estava a fazer, porque eu tinha sido modelo, porque era atriz e também isto é uma projeção do meu síndrome de impostor, mas a verdade é que aconteceu. Então eu fiz um livro que eu achei que estava à prova de bala, que não tinha fragilidades. Então ficaram imensas coisas de fora, as fragilidades ficaram de fora. Quando o Rosa, que é um livro lançado em 2024, quando eu já tenho 40 anos... Que era para ser prosa. Sim. Só que foi, não rosa. Era para ser, foi durante imenso tempo working title prosa. Mas eu juntei os textos de prosa, de facto, e comecei a olhar para eles, percebi isto não é um livro de prosa, saíram imensas coisas, e comecei a organizar o livro, e para mim os livros não são compilações, e eu não faço, não é cronológico, a menos que a intenção seja cronológica, eu vou montar o livro para o chão e perceber que texto é que vem um a seguir ao outro e que objeto é que se está aqui a revelar, como se fosse um puzzle. E olhando para estes textos, com que eu já tinha uma relação de profunda distância, não é? Quando eu publico Constelação, eu estou a pôr textos que eu escrevi ao longo do período de organização do livro.
Metade do livro eu já tinha e outra metade foi acontecendo enquanto eu estava a fazer o livro. Então era um livro muito do presente. O Rosa tem textos até ao mesmo período, do mesmo período de tempo do Constelação. Então eu já não sou aquela pessoa. É uma distância profunda, não é? De 10 anos, pelo menos, e talvez de 20, com a pessoa que escreveu aquilo. Então há coisas que me embaraçam, há coisas em que eu já não me reconheço, coisas em que eu já não acredito, eu já não penso assim. Mas eu senti que esta pessoa tem direito a existir, que era a pessoa que eu escondia, uma pessoa que tinha medo de ser humana, que estava a tentar ser... A pessoa do Constelação está a tentar ser perfeita, não é? E do etéreo, como diz o nome, até Constelação. E o Rosa é da Terra, é daqui, é sobre aceitar a ser humana. Então, aceitar-me como humana e não como um ser etéreo, não é? Que foi uma grande dificuldade ao longo da minha vida. Então, o meu desafio para com estes textos era... Eu comecei a editá-los para eles ficarem mais bonitos, não é? Mais chegar ao diamante, que é uma coisa que eu fiz muito no Constelação, de partir pedra para chegar ao diamante. E no Rosa, quando eu começava a fazer isso, eu sentia-me a ser desonesta. Porque eu já não sou aquela pessoa e eu estou a trabalhar sobre os textos de outra pessoa, que não sou eu. Então eu estou a fazer, estou a pô-los bonitos. Sim, mas essa pessoa que tu Mas deixa-me só acabar é... este raciocínio. Esta pessoa já não sou eu e eu estou a ser desonesta. Eu tive tirei, rasurei, depois rasurei tipo, posso tirar, riscava mesmo na folha para tirar, não era para fazer isto. Rasurava, depois voltava, tipo, não posso tirar porque estou a sentir que é mentira, não quero mentir. E o compromisso a que eu cheguei, e tive um sonho sobre isso, um sonho que me disse, tu não podes esquecer que quem está a fazer este livro são 2 pessoas. E estás preocupada com o que os outros estão a pensar. Não, isto são 2 pessoas. Então cheguei a este compromisso do rasurar, em que eu deixo a existência dessa pessoa ser lida, essa outra pessoa, que eu sinto que já não sou, e ao mesmo tempo o meu olhar de 40 anos sobre esses textos, sobre essa pessoa. Mas essa pessoa que já não és, tipo, foste tu. Fui. Mas porquê é que fazes essa separação? Tipo, és tu. Mas já não sou, porque o que eu escrevo Sim, já não é assim. Eu também já não brinco com Playmobil. Pronto, mas o que eu escrevo já não é assim. O que eu sinto, há coisas que eu sinto que já não, que estão aqui escritas que eu já não sinto. E eu achei importante, para mim foi esse o jogo do livro também, a determinada altura, descobrir que era um diálogo que estava a acontecer através do tempo e era uma despedida da juventude também, dessa pessoa que eu fui fazer as pazes com essa pessoa e aceitá-la como necessária, humana, isto é mesmo uma coisa sobre a aceitação da minha humanidade, como se percebe por algumas das coisas que estão lá escritas. Há coisas aqui que me envergonham de facto, mas tipo, tu abres e eu vou ter medo que tu leias qualquer coisa que me envergonha. Que censuras, que por acaso eu até acabei de dizer, que é o do Playmobil, Rua Sésamo e não sei o quê. Isso são coisas que fazem parte da nossa... da nossa infância, mas porquê é que aqui está rasurado? Porque eu estou também a trabalhar como editora desse livro. Sim, mas sei perfeitamente, é um texto grande e no fim que se chama Tudo o que consegui apanhar, que é uma descrição de várias coisas da infância. Sim. E achei que não é tanto porque o texto, porque essas coisas me envergonham, a Rua Sésamo ou o Playmobil, é porque naquele texto eu acho que o texto ficava melhor sem a referência a marcas. Mas esse foi exatamente o meu pensamento. É um olhar de editora. A Sony hoje em dia já não é das marcas. Não sei se nem é ser das marcas, é uma questão de edição. Eu estou a olhar para textos como se eles fossem meus agora e olhando para isto eu ia desbastá-los para eles ficarem perfeitos e eu desbastando-os era assim. Mas eu vou deixar existir a versão original porque acho que isso é importante, aceitar que essa pessoa existiu. Eu não preciso de escrever sobre ser fêmea, escrever o que escrever é sempre sobre isso que estou a escrever. Se eu contasse a quantidade de vezes que, olhando para objetos realizados por outros, me apercebo de que eles foram mais rápidos, melhores, mais práticos, mais espertos, mais insistentes, mais capazes de realizar a ideia que ambos, sem saber, tivemos. Tu és realizadora, atriz, poeta. Como é que tu lidas, como é que é a tua relação com a saúde mental nestas várias áreas que tu habitas? Estás a dizer o que é que eu acho da saúde mental? Não, da tua. Da minha, ok. Sim. Bom... Porque não está aqui mais nenhum convidado, portanto acho que é mesmo da tua.
podia ser uma opinião geral sobre como é que se sobrevive às diferentes áreas. Como é que eu lido? Tu queres saber como é que eu lido com... Como é que se tratas, se é uma preocupação tua, a saúde mental, se tratas, quando é que começou? Por exemplo, tu começaste como modelo pai, com 14 anos. E como é que foi isso? Também o passar de ser modelo para atriz. Depois em Portugal há sempre aquela coisa, se estás na gaveta da modelo não podes ir para a atriz, menina. Sim. Decida-se. Exato. Sim, mas isso eu já, neste momento, acho que já toda a gente sabe que não estou a escolher uma caixa. Pronto, tens um baú. Sim. Como é que é a tua relação com isso, com a saúde mental? É uma grande preocupação, por necessidade. E eu sinto que acho que todos nós sabemos isto, não é? Mas se calhar falávamos menos sobre isto, todos temos desafios a nível de saúde mental, mas felizmente agora falamos e temos menos pudor em dizer que se toma medicação, que tens períodos em que vais abaixo, não é? Então, para mim, houve vários desafios ao longo da vida. Sinto que já fui ao tapete algumas vezes. E procuraste ajuda? Sim. Tive no início alguma resistência a procurar ajuda. O início foi quando é que... para ti o início é quando? Foi quando eu me vim embora de Londres, em 2012. Eu estava super deprimida, não tinha noção, porque estava muito isolada, não é? Uma cidade muito rápida, em que acabas por estar muito desenraizado porque os teus amigos vivem longe e não tens tanto tempo para estar junto. E eu quando me vim embora, sinto que tinha mesmo ido ao tapete e demorei anos a procurar ajuda porque não tinha noção de que precisava ou de o que fazer. Mas felizmente depois procurei e comecei a fazer terapia também, que foi uma coisa que é uma coisa incrível, que eu acho importantíssimo, estou sempre a dizer que toda a gente devia fazer. Mas acho que os desafios vão mudando ao longo da vida. Por exemplo, neste momento, o período do Prisma para mim foi particularmente conturbado a nível de saúde mental, porque eu perdi o meu pai uns meses antes de nós rodarmos e vinha num processo que já estava em andamento e já não podia agora dizer vou parar. O meu pai morreu em junho e nós gravámos em agosto. E não dava para dizer vamos adiar isto agora uns meses. Não dava, era impossível. E eu já estava com muito stress por causa do período todo, não é? De estar a produzir e a escrever. E foi muito duro, tive que arranjar ali estratégias, tipo, tens que avançar, mas quando o Prisma, depois os Vikings, que fui logo rodar a seguir, e quando acabou a rodagem dos Vikings, eu dizia-te há bocadinho em off, eu fui 4 dias para uma ilha na Croácia para tirar férias, para tentar descansar um bocadinho, e eu estava por mim no sítio mais paradisíaco do mundo, na praia, deitada a apanhar sol, a chorar, e eu, mas porquê é que eu estou a chorar? O que é que se passa? E, óbvio, estava a chorar porque eu não tinha feito um processo de luto, não é? E o corpo não te deixa fugir disso. E o processo de luto do meu pai foi uma coisa que durou... Eu sinto que para aí pelo menos um ano em que eu me isolei profundamente, senti que precisava, não tinha energia para estar com pessoas. E os meus amigos estranharam todos imenso, tipo, houve amigos que eu vi tipo uma vez num ano e que se queixavam disso e eu não tinha mesmo energia. Foi o meu pai, a perder o meu pai, e os meus avós começaram a perder saúde e a precisar de apoio, então eu estava a canalizar a energia que tinha também para esse apoio. E senti que não tinha energia para dar a outras pessoas, tive mesmo que me isolar e preservar. E em relação ao trabalho, também como é que lidas com essa parte, sendo tu várias coisas? Arranjei estratégias para o meu bem-estar. Uma delas é meditar de manhã, uma coisa muito rápida, 10 respirações, fazer uma meditaçãozinha, que é das coisas mais importantes. E uma coisa que eu fiz mesmo no Prisma, nas horas de almoço, eu ia, tipo, almoçava a correr, ia para um sítio, pôr-me deitada, as pessoas, parecia que eu estava a dormir, mas eu estava a meditar. Buscar sítios de silêncio, momentos de silêncio. Em casa eu estou muito em silêncio em casa. Acho que também nós estamos em overload de estímulos na vida com estes TikToks devices, né? Estamos sempre ligados.
Então eu passo muito tempo em silêncio, sozinha, preciso de momentos de solidão para estar bem, para equilibrar. Parece que a minha bateria social se desgasta se estiver assim com muita gente, o que o meu trabalho implica. Então, para recuperar, eu depois preciso de uns dias, tipo. E se não puder, porque estamos numa rodagem, estamos não sei o quê, fazer ser muito disciplinada com os momentos de descanso e com o sono também. Eu descobri que preciso dormir bastante, que era uma coisa que eu não sabia sobre mim. Pensei que a liberdade vinha com a idade, depois pensei que a liberdade vinha com o tempo, depois pensei que a liberdade vinha com o dinheiro, depois pensei que a liberdade vinha com o poder, depois percebi que a liberdade não vem, não é coisa que lhe aconteça. Terei sempre de ir eu.